Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Hoje tem jogo do Fogão, Botafogo, Fluminense, clássico vovô, um time que a gente tem se acostumado a vencer, né? Que seja assim no dia de hoje. A gente vai fazer um pré-jogo, fazer um aquecimento, mas também deixar um alerta. E é mais um alerta para nós, torcedores do Botafogo, do que para o time treinado pelo Arthur Jorge, enfim. Cuidado com as armadilhas, Botafogo. Cuidado com as armadilhas, torcedor do Botafogo também. E que armadilha é essa? Eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos fazer também o nosso pré-jogo aquecimento. Mas antes eu peço para você que está assistindo esse vídeo aqui do GG, para não deixar de dar essa moral para a gente. O seu like, quando você clica nesse botãozinho, você faz com que o canal GG chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E a gente cresça como está crescendo o nosso Botafogo, tá certo? Então eu te peço essa moral, segue a gente também lá no Instagram, todo dia conteúdo muito bacana, informativo lá no nosso Instagram. E agora vamos lá, vamos falar do que interessa. Antes de fazer um pré-jogo, tem que ficar um aviso muito claro aqui para a torcida do Botafogo. Os mesmos jornalistas, a mesma imprensa que hoje elogia, que diz que é o melhor futebol de 2024, que diz que adora assistir ao Botafogo jogar. É essa mesma imprensa que não para de falar na temporada de 2023. É essa mesma imprensa que está esperando um deslize do Botafogo para depois começar a dizer esse time ainda sente o peso dos grandes jogos, talvez o Botafogo não aguente. Muito cuidado com essas armadilhas, torcedor, para você, botafoguense, não cair nesse discurso, nesse lugar comum de que, no final das contas, olha aí, time pipoqueiro, olha no final das contas aí, time que não vai ganhar nada. Então, muito cuidado com isso, porque é isso que eles querem, estão esperando um tropeço do Botafogo. E o jogo de hoje, ele é muito importante nesse sentido também, porque ele não pode ser termômetro para a partida contra o São Paulo. Nós estamos falando de um campeonato que não tem nada a ver com Libertadores. O Campeonato Brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra. Olha para o Fluminense, quase na zona de rebaixamento. Está na semifinal, está praticamente aí com... Está na semifinal? Não, está uma vitória, um empate, aliás, da semifinal. Ganhou o primeiro jogo do Galo nas quartas de final. E pode estar na semifinal, pode estar, não é nenhum absurdo. Acho até o Fluminense melhor do que o Atlético Mineiro. Olha para o Corinthians, chafurdado em dívidas, emperrado no Z4. E praticamente também está na semifinal da Copa Sul-Americana. Então o Campeonato Brasileiro não tem nada a ver com Libertadores. Então uma vitória do Botafogo hoje contra o Fluminense é muito boa pro Campeonato Brasileiro. É muito boa para nos mantermos na liderança. Não dialoga com o que vai acontecer na quarta-feira. São Paulo vai botar time em reserva no Brasileirão. São Paulo vai estar descansando. O Arthur Jorge não vai colocar time para descansar. Nem nada. Então, o torcedor tem que estar muito consciente. Muito consciente. Uma derrota para o Fluminense hoje significa que nós podemos perder a nossa liderança. E é isso. Não tem nada de vai começar a derrocada. E agora que a vaca vai para o brejo. Tá. Falaram isso contra o Flamengo, né? Agora contra o Flamengo. Ano passado eles perderam para o Flamengo e começou a derrocada. A gente ganhou de 4-1 e nem por isso somos campeões. Um jogo após o outro. Vamos tomar muito cuidado com esse tipo de argumentação que vai vir da imprensa em algum momento. Já tentaram dizer que o Botafogo não suportaria quando perdeu para o Criciúma, conseguimos dar a volta por cima. Já tentaram nos dizer que nós não chegaríamos longe em vários momentos por causa disso, daquilo, e aqui estamos, buscando chegar o mais longe possível na temporada de 2024. Então fica um aviso para o torcedor do Botafogo e para o time do Botafogo eu tenho certeza que o Arthur Jorge blinda muito bem. Tá? Mas é muito importante o torcedor saber. Independente do que acontecer na temporada, essa temporada de 2024 ela já é totalmente diferente da temporada passada. Totalmente diferente da temporada passada. Agora vamos falar desse pré-jogo. Eu precisava desabafar isso com vocês, né? Porque tem gente esperando para dar o bote. A gente tem que estar preparado para rechaçar, tá certo? Vamos lá. Botafogo Fluminense. O Botafogo deve vir com algumas mudanças mais acentuadas para essa partida contra o Flu. E eu repito, isso não significa que o Botafogo não vem com força máxima, tá? O Botafogo vem
provavelmente aí com o John, Matheus Ponte, Adrielson, Barbosa e Marçal. No meio campo, o Gregory, Tietê ou Alan, Thiago Almada, mantido, Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus. Luiz Henrique pode ser que não atue de início, tá? Pode ser que não atue de início. Essa é uma provável escalação do Botafogo. Que eu vejo uma escalação superior, por exemplo, à do Fluminense. O Fluminense, lembrando que tem um time forte, o Fluminense tem um time competitivo, mas a realidade hoje é que o Botafogo tem um time melhor do que o Fluminense, mesmo tirando o Vitinho, tirando o Alex Telles, sem o Marlon Freitas, sem o Luiz Henrique. Mesmo com essas modificações, eu vejo o Botafogo com muitas condições de vencer o Fluminense hoje no Maracanã. Mas, preciso lembrar, é um clássico. A gente viu o Vasco e Flamengo, em que o Flamengo foi dominante e o Vasco foi lá e empatou, 1-1. Vimos Botafogo e Vasco em São Januário, em que o Vasco estava lá, naquela situação horrorosa. A gente fez 1-0, tomamos um gol deles, no expediente único da equipe do Vasco da Gama, que é bico para a área, cruzamento para o Vegete. Então, assim, clássico não tem essa de favorito. Tá todo mundo aí dizendo que o Botafogo é favorito, os palpiteiros lá do GE que o Botafogo vai vencer esse jogo, tal, não sei o quê. No máximo um empate. O empate, a gente precisa analisar também as questões, né? O empate, ele faz com que o Botafogo não perca a liderança. E, na melhor das hipóteses, pode fazer o Botafogo aumentar a sua vantagem para o Palmeiras, tá? Mas ele diminuiria em relação a outros rivais que, porventura, vencessem. Então, para o Botafogo é sempre a vitória. E o Botafogo vai estrear esse manto aqui, né? Vai estrear o manto futurista, sua terceira camisa. E a gente espera que, da mesma forma que no ano passado o Botafogo estreou o manto preto contra o Fluminense, venceu por 2-0 no Maracanã, que o Botafogo hoje conquiste uma boa vitória para seguir a sua jornada no Campeonato Brasileiro jogo a jogo, passo a passo, não tem nada antecipado, não tem nada ganho, assim como não tem nada perdido se o Botafogo perde um clássico para um time que está nas quartas de final, muito próximo da semifinal de uma Libertadores da América, tá? Então, Botafogo Fluminense daqui a pouquinho, o canal Gigante Glorioso, é claro, estará aqui para fazer a live de pré-jogo independente do que acontecer nessa partida. A gente espera, é claro, que aconteça mais uma vitória do Botafogo, seria um recorde de vitórias nos confrontos. O Botafogo já igualou o recorde, tá? Há muito tempo o Botafogo não vencia 5 vezes seguidas, e na verdade é um recorde do confronto, né? E o Botafogo igualou. O Botafogo agora, se vencer hoje, pode ultrapassar esse recorde que ele estabeleceu agora em 2024, e ele pode estabelecer uma marca inédita, tá certo? É isso que a gente espera. Não vai ter muita gente, deve ter menos de 30 mil pessoas no Maracanã, a procura não foi tão grande, o pessoal está mais empenhado aí no Fluminense de esperar a Libertadores da América, né? E a gente esgotou a nossa parte, infelizmente uma parte muito pequena, setor visitante, enfim, é o que tem para hoje nessa nova onda de clássicos com time mandante, time visitante. Eu fico por aqui, gente, vídeo curtinho, daqui a pouco a gente volta para nossa live de pós-jogo. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!